Fala, fiel! Em sua última entrevista, ainda como diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira falou com o Vessone e falou sobre o fundo imobiliário da Arena do Corinthians e vê que isso é uma possibilidade de pagamento integral do seu estádio. Galera, fica aqui no Corinthians Informa, vamos mostrar isso aí para vocês agora. Então, gente, sem enrolação, vamos ver o que o Pedro Silveira tá falando aí pro Vessone, lá do canal do Meu Timão, sobre esse fundo imobiliário da Arena do Corinthians. Se liga aí. Aqui são todas referentes ao passado. São 30 milhões da correção monetária do Profut, certo? De 2023. Que isso eventualmente deveria estar no balanço de 23 e, obviamente, erros podem acontecer e não estava no balanço, certo? 30 milhões. Pessoal, só para falar para vocês, assim, a imagem tá ruim do Pedro Silveira, porque estava no aeroporto, participando de uma live aí com o Vessone, e ele estava viajando para Nova York, se eu não me engano, nos Estados Unidos, porque ele estava com problema de saúde, né? E a gente constatou isso depois que ele pede demissão do Corinthians, tá? Só para explicar a imagem do jeito que ela tá. Tem outras contingências, então não se apega aos números exatos, assim, tá? Tá bom. Dívida da Caixa por volta de 700 milhões de reais, certo? Essa dívida é a minha proposta de fazer um fundo imobiliário para que a gente quite essa dívida de uma vez por todas. Esse é um projeto para mim super prioritário. Esse é um projeto que vem da gestão passada. Também o Rosala também passou por ele, certo? E é um projeto maravilhoso, onde você abre mão por um período de um pedaço das receitas da Arena. Hoje o Corinthians paga para jogar, tá? Porque eu faço hoje na Arena por volta de 160, 170 milhões de receita, certo? O meu lucro líquido da Arena, certo? É menor do que os juros que eu pago para a Caixa. Então, eu tô pagando para jogar, tá? Na Arena. Se eu fizesse um fundo imobiliário, vendesse um pedaço da Arena para os próprios corintianos, serem donos da Arena junto com o Corinthians, e eu quitasse essa dívida da Caixa, cara, automaticamente 100 milhões de juros deixariam de ser pagos todo ano, certo? Que vão até 2041. É muito dinheiro, certo? Esse dinheiro no fluxo de caixa do dia a dia do clube faria uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Então, a gente tem um projeto para quitar a Caixa, mas a gente precisa de união. As pessoas entendam a seriedade do tamanho da dívida e que a gente consiga passar projetos estruturantes grandes para o Corinthians, certo? Óbvio que tem a caixinha da Gaviões, que foi de uma grande ajuda, reduzir um pedaço da dívida, mas a gente precisa fazer ainda mais, certo? A gente precisa fazer ainda mais. Esse é o primeiro bloco de dívida, certo? O segundo bloco de dívida é o que a gente chama de tributário. E aqui a gente está falando de algo entre 800 e 900 milhões de reais. A gente está trabalhando numa transação tributária nova que vai aliviar o fluxo de caixa do Corinthians. Hoje eu pago uma parcela muito alta mensal tributária, certo? A gente está buscando, né, junto, uma negociação com a PGFN, reduzir isso, né, para 1/3, ganhando prazo, certo? Ganhando tempo, para que você consiga alongar essa dívida e que você consiga pagá-la de uma maneira mais saudável. Então a gente tem trabalhado nesse bloco da dívida também. O resto é a dívida cível, certo? E a cível você divide em alguns blocos, certo? Tem o bloco da cível sem garantia, e essa é a RCE, que a gente conseguiu uma vitória muito importante no Tribunal Especial recentemente, certo? Estamos falando de volta de perto de 400 milhões de reais, esse bloco da dívida, certo? E isso também, a gente está pedindo mais prazo, a gente quer pagar todo mundo, mas a gente precisa de prazo, certo? Então a gente quer, né, através da RCE, fazer uma reestruturação da dívida e ganhar prazo para pagar esses 400 milhões de reais. Tem por volta de 100 milhões de reais na CNRD, certo? Que são coisas atreladas a direitos, certo? Ou de jogador, ou de clubes, certo? E essa CNRD é um órgão direto da CBF. Então, isso foi aprovado semana passada, uma grande vitória do Corinthians, conseguiu um prazo de 6 anos para quitar essa dívida, certo? Com os credores, e foi aprovado semana passada, foi um trabalho muito bem feito pelo time, certo? Tem as dívidas FIFA, certo? Que daí são duas instâncias de dívida FIFA, tem aquelas que já venceram e a gente
negociou, está pagando, e sempre buscamos novas formas de pagar, e tem as que Alguns eventualmente casos, podem vencer. Você pode passar já desses casos que Balbuena, tem algumas outras, né? O Balbuena já foi quitado, né? Tá, o Balbuena, foi quitado. O Balbuena foi quitado. Tem o Tajeres, mas, tem assim, o clube mexicano sim, do Félix, tem o do essas são do dívidas, Raul. por exemplo, essas, por exemplo, são algumas dívidas que estão para vencer. E a gente está trabalhando com parceiros que têm fundos que eventualmente financiam essas dívidas, ou seja, né, uma vez vencida essa dívida, né, esses fundos eles assumem a dívida e financiam o clube por 2, 3, 4, até eventualmente 5 anos, certo? Então a gente está trabalhando para aliviar esse curto prazo também, então é super importante, né? Isso é algo que está em negociação ainda, em andamento, assim que tiver mais detalhes, avançando mais a gente traz. Seria então, do exterior, não clube, não financeiras daqui, não instituições tem financeiras os dois. daqui. Tem os dois, tá? Tem os dois, tem fundos lá de fora e tem fundos aqui de dentro também que já trabalham com esse modelo de negócio. E seria só para essa parte da FIFA, todos os casos só FIFA, só, né? Tá. Só FIFA. Então a gente vem fazendo muita coisa mesmo. E também é interessante dizer, né, que quando você fala de 600 cresceu, 200 é do passado, 400, tem 150 desses 400, que foi o caso da LFU, né, que a gente fecha esse super contrato e faz esse adiantamento, que tem que ser registrado como empréstimo, porém um adiantamento. Então, esses são os principais blocos das dívidas. E tem as dívidas cíveis com garantia. Essas com garantia, você vai pagando, você tem prazo, às vezes você renegocia com o credor, né, uma renegociação individual, mas normalmente ele tem uma garantia, e a garantia cobre, né, essa dívida. Então, é isso, Vessone, assim, explicando os blocos. Feliz que você gostou do jeito. Então, pessoal, essa aí foi uma das últimas, ou a última entrevista ainda do Pedro Silveira como diretor financeiro do Corinthians. Cara, ele explica todas as dívidas do clube, para falar a verdade, mas toca num assunto que é sempre importante, que é da Arena, o fundo, né, imobiliário. Que na visão dele, o Corinthians deveria vender uma parte da Arena, eles falam em 40%, tá? No máximo 49%. O Corinthians continuaria tendo a maior parte do fundo, o Corinthians continuaria sendo o administrador do fundo, só que é o seguinte, o dinheiro arrecadado lá no entendimento do Pedro Silveira vai dar para quitar a Arena, e aí a gente abre mão de um percentual do que o Corinthians faz dentro da Arena, né, de grana, todo ano, para poder começar a jogar e ter algum lucro. Por quê? Do jeito que tá falando, o Corinthians paga para jogar na Arena. O Corinthians não tem lucro nenhum, o Corinthians não tem nada, porque todo o dinheiro vai para a caixa, esse dinheiro que vai para a caixa não cobre nem os juros, mano. Então é uma situação perturbadora, para falar a verdade, para a história do Corinthians, porque a gente tem a Arena que basicamente não está conseguindo pagar, o Corinthians não consegue pagar a Arena. E aí dá essa ideia do fundo imobiliário, que pode ser uma boa, até porque no futuro o Corinthians pode recomprar essas ações, né? Pagando até um pouquinho mais, às vezes, mas o Corinthians pode recomprar essas ações. O que eu posso falar também do Pedro Silveira é que a gente perdeu um dos melhores lá dentro do Corinthians, né? E ele é um dos melhores, mano. Se tem uma coisa positiva que a gente pode colocar na gestão do Augusto aí, eu acho que é o Pedro Silveira. Para mim é um dos melhores, se não for o melhor, da gestão do Augusto Melo. Ele tem feito grandes coisas pelo Corinthians, só que infelizmente o Pedro Silveira está com problema de saúde. Tanto que ele já tinha feito uma cirurgia aqui no Brasil, viajou para Nova York, lá para os Estados Unidos, para fazer uma outra cirurgia, e lá ele informou o seu desligamento do Corinthians, né? O Pedro Silveira não faz parte mais do quadro do Corinthians, não vai ser mais o diretor financeiro do Corinthians. Agora estão falando do Raul Correia, né? Que era diretor financeiro, se eu não estiver enganado, ou do André, do Duílio, sei lá de quem que foi diretor financeiro aí, mas ele foi da Renovação e Transparência, tá? Diretor financeiro naquela época, acho que do Mário Gobi, tá bom? E aí, parece que estão ventilando o nome dele no lugar do Pedro Silveira. Tem que ver, gente, se as ideias são as mesmas, se tem uma sincronia. E uma coisa que o Pedro Silveira deixou bem claro,
Precisa de paz lá dentro do Corinthians para tocar essas questões. Precisa de paz. Se não tiver paz, gente, infelizmente o Corinthians caminha a passos largos e bem largos, mano, para virar SAF, porque não vai ter como pagar essa dívida. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!